ano. Olá, famílias, boa tarde. Eu estou de volta, tia Paloma, para dar uma notícia muito boa. Hoje é a nossa última aula do livro de volume 2. Então, em matemática, estaremos concluindo as nossas páginas do livro. Que legal, né? Bom, o assunto que nós iremos ver é multiplicação por dois algarismos e propriedades da multiplicação. E estaremos concluindo as nossas páginas. Se ficou alguma página que você não tenha feito das aulas anteriores, aproveite a oportunidade e assim que acabarmos a aula, vá colocando essas páginas em dia. E se tiverem alguma dúvida, pode me procurar lá no grupo do WhatsApp, tá bom? Beijinhos e vamos começar a nossa aula. Página 68, livro de matemática, multiplicação por números de dois algarismos. Troca de ideias. A biblioteca da escola está em reforma e alguns livros foram guardados em 12 caixas. Em cada caixa há 16 livros. Vamos calcular a quantidade total de livros guardados nessas caixas de duas maneiras diferentes. A primeira, usando a organização retangular. Então, de que maneira consiste esse tipo de organização? Eu vou precisar multiplicar para saber o total de livros 12 vezes 16. Então, como eu posso fazer isso? Eu posso fazer, primeiro, 10 mais 2 vezes, e depois eu fazer a parcela de 10 mais 6. Embaixo, vocês conseguem observar a forma como o livro sugere essa organização. E ao lado, observem as multiplicações. Primeiro, a gente vai multiplicar 10 vezes 10, que dá 100. Depois eu multiplico 10 vezes 6, que dá 60. Depois, 2 vezes 10, que dá 20. E depois, 2 vezes 6, que dá 12. E para me saber o total desses livros, basta eu fazer a soma de todos esses resultados. 100 mais 60 mais 20 mais 12, que o total dá 192. Mas existe uma outra forma de calcularmos essa multiplicação, até uma forma mais rápida. Eu consigo fazer a multiplicação direto de 12 vezes 16, armando essa conta, que é o que nós vamos agora identificar na página 69. Bom, então na página 69, nós temos a conta armada. Vocês irão encontrar 12 vezes 16. Vão observar que a conta está sendo armada no quadro de valor, onde a gente encontra centenas, dezenas e unidades. E tem uma forma muito simples de realizar. Primeiro, vocês irão multiplicar o 6, que está dentro da classe das unidades, e irão multiplicar sempre de trás para frente. 6 vezes 2, irão colocar o resultado, que é 12. Então, o 12 fica embaixo e o 1 vai subir para a classe das dezenas. E depois irão multiplicar 6 vezes 1, que dá 6, mais 1 que subiu, 7. Então, nesse primeiro momento, 12 vezes 6, resultado 72. Depois, vocês irão multiplicar o 1, no mesmo processo. 1 vezes 2, depois 1 vezes 1. Mas aí tem uma observação. Embaixo do 2, vocês irão encontrar o número 0. Embaixo desse número 2, embaixo sempre do último número dentro da classe das unidades, a gente não pode colocar nenhum tipo de número. Então, vocês preenchem esse espaço com o número 0. Algumas professoras e alguns alunos preenchem esse espaço com uma estrelinha, um quadrado, um coração, só para não esquecer que debaixo desse número não pode entrar nenhum outro tipo de numeral, tá bom? O nosso livro está preenchendo esse espaço com o 0. Então, depois preenchido esse espaço, vocês irão multiplicar 1 vezes 2, que é 2. Esse 2 está entrando aí embaixo do 7. E depois 1 vezes 1, que é 1, que está entrando sozinho na direção da classe das centenas. Iremos colocar o sinal de mais e somar os resultados. 2 mais 0 é igual a 2. 7 mais 2 é igual a 9. 1 com nenhum número que tem em cima, você só vai repetir embaixo. Então, logo, há 192 livros guardados nas caixas.
Vamos para as atividades. Questão 1. Uma turma de quarto ano tem 36 alunos e para uma atividade de matemática, cada aluno trouxe 15 palitos de picolé. Quantos palitos os alunos trouxeram ao todo para a atividade? Basta você multiplicar 36 vezes 15. Você vai fazer sempre a multiplicação começando de trás para frente e irá encontrar o resultado final. E depois irá escrever na resposta. Os alunos trouxeram o resultado final, palitos de picolé. Questão 2. Uma mochila custa R$ 40. Qual é o preço de 18 mochilas iguais a essa? Você irá multiplicar 40 vezes 18 para encontrar o valor total de mochilas e escrever na resposta. Página 70, questão 3. No pictograma a seguir está registrada a quantia arrecadada, em reais, com as vendas de uma sorveteria em 5 dias de uma semana. Bom, eu tenho como título desse pictograma valores arrecadados com as vendas de sexta até segunda-feira, e vocês irão observar que cada saquinho desse de dinheiro equivale a R$ 25. Letra A. Em quais dias foram arrecadadas quantias iguais? Vocês vão ver pela quantidade de saquinhos de dinheiro. Quais foram esses dias? Na quarta e na sexta-feira. Basta observar o gráfico acima. B. Quantos reais foram arrecadados na terça-feira? Vocês irão multiplicar 13, porque são 13 saquinhos de dinheiro arrecadados na terça-feira, vezes 25, porque cada saquinho equivale a R$ 25. Então, vocês irão armar e realizar essa multiplicação. Letra C. Quantos reais foram arrecadados na quinta-feira a mais do que na quarta-feira? Então, vocês vão fazer o seguinte. Na quinta-feira, são 15 saquinhos de dinheiro. Vocês irão multiplicar 15 vezes 25 ou 25 vezes 15. A ordem não vai influenciar no resultado final. Feita essa multiplicação, vocês irão observar o resultado de 375. Vai ser o valor final. E aí vocês irão novamente no gráfico e vão observar que na quarta-feira tem 4 saquinhos a menos. Então, vamos numa lógica, que se tem 4 saquinhos a menos e cada saquinho tem R$ 25, isso significa que tem R$ 100 a menos na quarta-feira, né? 25 vezes 4 é igual a 100. Então, a pergunta é, quantos reais foram arrecadados na quinta-feira a mais? São 4 saquinhos a mais do que em relação à quarta, ou seja, foram arrecadados R$ 100 a mais, de quarta para quinta-feira. Página 71, entraremos num assunto novo, propriedades da multiplicação. Vocês irão observar que são 3 propriedades relacionadas à multiplicação. Então, vamos acompanhar a leitura. Observe os resultados das multiplicações a seguir. Eu tenho a primeira multiplicação, que é 70 vezes 12, onde eu encontro o resultado de 840. E depois, do lado, eu tenho a multiplicação 12 vezes 70, onde eu também encontro o resultado de 840. Então, vocês vão observar que só trocamos a ordem dos fatores. Primeiro, o livro traz 70 vezes 12 e depois 12 vezes 70. Porém, os resultados permanecem iguais. E aí, o primeiro quadrinho laranja diz assim: a ordem dos fatores não altera o produto. Essa é a propriedade comutativa da multiplicação. Então, esse quadrinho laranja é muito importante, peço para que vocês destaquem no livro, ok? Segunda situação, eu tenho o seguinte: 3 vezes, entre parênteses, eu tenho a seguinte conta: 10 vezes 15, e,
ao lado eu tenho uma outra multiplicação, aonde entre parênteses eu tenho 3 vezes 10 e do lado de fora eu tenho vezes 15. Então, na primeira situação, eu vou realizar sempre o que está dentro dos parênteses. Então, primeiro eu vou realizar a multiplicação de 10 vezes 15, onde o resultado é 150, e depois multiplicar por 3, onde o resultado final vai ser 450. Do outro lado, primeiro eu vou começar multiplicando 3 vezes 10, que é 30, e depois eu multiplico por 15, que é o numeral que está do lado de fora. E o resultado também dá 450. Então, o que a gente observa nessa multiplicação? Que, nesse caso, foram multiplicados 3 fatores em ordens diferentes e o resultado continuou sendo o mesmo. Observe que usamos os parênteses para indicar os fatores que foram multiplicados primeiro. Então, em uma multiplicação, se vocês observarem o uso do parêntese, isso significa que a primeira operação a ser realizada é a conta que está dentro dos parênteses. E depois a gente vai realizar as operações com os números que ficaram do lado de fora. O que diz no quadrinho laranja? Em uma multiplicação com 3 ou mais fatores, a ordem em que os fatores são multiplicados não altera o produto. Essa é a propriedade associativa da multiplicação. Então, vocês também irão marcar. Página 72. Observe agora os resultados obtidos nestas multiplicações. Eu tenho 245 vezes 1, que o resultado é 245. 1710 vezes 1, com o resultado 1710. 1 vezes 245, com o resultado 245. E 1 vezes 1710, resultado 1710. Nas multiplicações em que um dos fatores é o número 1, o resultado é sempre o outro fator. Então, independente do número, eu multiplicando por 1, o resultado vai ser esse número, vai ser esse fator, tá? Quadrinho laranja, eu peço que vocês marquem. Ao multiplicar um número qualquer por 1, o resultado é o próprio número. O número 1 é o elemento neutro da multiplicação. Então, a partir dessas explicações, atividades, questão 1. Ligue as multiplicações cujo produtos são iguais, ou seja, cujos resultados são iguais. Essa atividade vocês podem realizar numa folha, rascunho, ou vocês também podem fazer o uso da calculadora como recurso. O que vocês irão fazer? Vão multiplicar essas 8 operações e irão ligar aquelas que tenham resultado igual. Questão 2. Que número deve ser colocado no lugar de... Aí tem esse pentágono, essa figura aí de 5 lados, para satisfazer as propriedades da multiplicação. Bom, estamos agora realizando atividades relacionadas a propriedades associativas. Na letra A, eu tenho 125 vezes 100, que é igual a 12.500. Do outro lado, eu tenho a mesma conta, faltando uma parcela. Eu já tenho vezes 125, tenho o resultado final, que é 12.500, mas está faltando uma parcela. Que parcela é essa? É o 100. O mesmo vocês irão fazer da letra B até a letra G. Vocês irão observar qual é a parcela que está faltando para completar os espaços. Página 73, questão 3. Calcule as multiplicações de acordo com as associações dos fatores. Essa atividade é muito simples, tendo em mente que primeiro vocês irão realizar as multiplicações que se encontram dentro dos parênteses. Então, na letra A, eu tenho, abre parêntese, 17 vezes 4, fecha parêntese, vezes 3.
Primeiro, eu vou realizar a multiplicação de 17 vezes 4, que vai dar o resultado de 68. Depois, eu vou multiplicar esse 68 vezes 3. E aí, eu chego no resultado final. O mesmo eu vou fazer do outro lado. É a mesma conta, mas vocês vão observar que a posição dos parênteses mudou. Então, do outro lado, primeiro eu multiplico 4 vezes 3, que vai dar 12. E aí sim eu acrescento 17 vezes o 12. E aí eu chego no resultado. Vocês vão observar que o resultado vai ser o mesmo, que vai mudar vai ser a ordem das multiplicações. E o mesmo vocês irão fazer nas letras B, C e D. Questão 4. Observe como usar a propriedade associativa para calcular uma multiplicação. Então, vamos lá observar o quadrinho laranja. Eu tenho 4 vezes 3 vezes 5. Vou multiplicar 4 vezes 5, que é igual a 20. E depois eu multiplico esse 20 vezes 3, que vai dar 60. Agora, use essa estratégia para calcular as multiplicações a seguir. Então, na letra A, como você pode multiplicar? Você pode multiplicar 2 vezes 5, que vai dar 10. E depois você multiplica 8 vezes esse 10 que você acabou de chegar na solução. Ou você também pode multiplicar 8 vezes 2, que dá 16, e depois multiplica 16 vezes 5. O mesmo você irá fazer nas letras B, C e D. Vai multiplicar 2 fatores, vai encontrar um resultado, e depois multiplica pelo fator que sobrou. Então, na letra B, 6 vezes 9 vezes 5. Você pode multiplicar 6 vezes 9, vai encontrar o resultado, e depois esse resultado você multiplica por 5. Na letra C, você tem 2 vezes 4 vezes 20. Multiplique 4 vezes 20 e depois o resultado você multiplique por 2. Na letra D, 5 vezes 2 vezes 40. Multiplique 5 vezes 2 e depois esse resultado você multiplique por 40. Última página do livro, página 74, nós encontramos o quadrinho Agora Eu Sei. Como eu sempre peço para vocês marcarem estudar ou importante, essa última página traz o resumo desses últimos conteúdos que foram trabalhados. Então, peço para que vocês façam a leitura. Atentem-se que nessa última página nós encontramos a multiplicação por 6, 7, 8 e 9. Então, é um ótimo recurso para vocês. E qualquer dúvida, podem procurar a tia lá no WhatsApp.